O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com uma das mãos atrofiada. Os fariseus observavam Jesus para verem se ele ia curá-lo ao sábado e poderem assim acusá-lo. Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te, vem aqui para o meio. Depois perguntou-lhes: será permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram calados. Então, olhando-os com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu-a e a mão ficou curada. Os fariseus, porém, logo que saíram dali, reuniram-se com os herodianos para deliberarem como haviam de acabar com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje na igreja São Vicente, que é padroeiro de Lisboa. É o padroeiro principal de Lisboa. Tem dois padroeiros, São Vicente e Santo António. E São Vicente nasceu em Huesca, em Aragão, o reino de Aragão, o famoso reino de Aragão, que apanha a zona de Barcelona. Era diácono e, portanto, a cidade onde nasceu era Saragoça, na província de Huesca, portanto, na região não muito longe de Barcelona. E como era diácono, tinham, portanto, São Vicente é do século III, IV, e houve no seu tempo perseguições, que é obrigar os cristãos a sacrificar aos deuses pagãos. Como sabemos, Roma tinha muitos deuses, tinha o deus da chuva, o deus do sol, o deus das plantas, tinha muitos deuses. Portanto, não tinham o conceito, ainda não tinham chegado ao conceito de um Deus único, que foi Abraão em Israel que descobriu esse Deus único. E, portanto, São Vicente é anterior à chegada dos muçulmanos à Europa, que só chegaram no século VIII, 400 anos depois. E naquela altura os romanos, o exército romano, portanto, quis obrigar São Vicente a sacrificar aos deuses, e ele negou-se, e, portanto, foi martirizado, foi castigado, mas os cristãos trataram-no. Depois, quando ele morreu, quando partiu, deitaram o seu corpo ao mar, para que os cristãos não o venerassem, e os pescadores descobriram o corpo de São Vicente no mar, a boiar no mar, com a presença de corvos. Corvos andavam sobre o corpo de São Vicente no mar, recolheram-no. Entretanto, quando os muçulmanos chegaram à zona de Valência, porque ele teria se deslocado a Valência para pregar o Evangelho, quando os muçulmanos chegaram, foi preciso tirar todas as relíquias dos santos, e um barco de pescadores vinha a atravessar toda a Península Ibérica, na zona do Algarve. Ainda não havia muçulmanos no Algarve naquela época, mas os córcegos são os habitantes da ilha da Córcega, que hoje pertence à França. Esses córcegos é uma mistura de bandidos de todas as raças, europeus, judeus, muçulmanos, do Norte de África, tudo aquilo que era na antiguidade, gente má, recolhia-se na Córcega. E esses córcegos andavam no mar a fazer assaltos,
E o barco que era para ir para o norte de Portugal e de Espanha, que já era onde estavam os cristãos, não foi tomado pelos córsicos. Os cristãos conseguiram esconder o corpo de São Vicente na zona de Sagres, nas rochas, e o barco então foi tomado pelos córsicos. Passados muitos anos, quando em 1143 que Afonso Henriques conquistou Lisboa, havia a tradição, já passavam 400 anos desde que os cristãos tinham escondido no Cabo de São Vicente, no Algarve, o corpo de São Vicente, mas os pescadores entre eles sabiam onde estava o corpo. 400 anos sem irem ao Algarve, porque o Algarve não era terra de paz. E portanto, mas os pescadores sabiam, e Afonso Henriques, que era muito devoto de São Vicente, mandou ir buscar as relíquias ao Cabo de São Vicente, ainda hoje está lá. É um sítio muito bonito, na zona de Sagres, um bocadinho afastada de Sagres, numas rochas, junto ao mar. E os pescadores foram de Lisboa, em segredo, foram buscar as relíquias, e também corvos acompanharam o corpo de São Vicente de Sagres a Lisboa. E é por isso que a bandeira de Lisboa tem corvos, porque tanto em Valência, de Espanha, como de Sagres a Lisboa, os corvos acompanharam sempre o corpo de São Vicente. São Vicente é o primeiro padroeiro de Lisboa, o segundo é depois, mais tarde. São Vicente chegou a Lisboa muito antes de Santo António nascer. Santo António nasceu muito depois, e portanto nós damos graças a Deus por esta devoção de Afonso Henriques. Os córsicos, a ilha da Córcega, foi onde nasceu Napoleão. Napoleão era córcego, e hoje no mundo são eles que dominam o mundo. Nós às vezes não temos consciência do que se passa. Nós ouvimos falar ali nos Estados Unidos, cidades-santuário. Está 2 ou 3 cidades nos Estados Unidos santuário. O que é a cidade? Para mim, não sei qual é a ligação, mas quem fundou as cidades-santuário nos Estados Unidos, certamente inspirou-se na ilha santuário que era a Córcega. Era uma ilha que ninguém podia lá chegar. Não podia chegar, porque iam fazer assaltos, aqui e acolá, e depois fugiam para a Córcega. O Napoleão veio de lá, era um general nascido na Córcega, que tomou conta do exército de francês. O povo originário da França não é quem manda na França atualmente. O único povo que o Napoleão não dominou foi Portugal, porque o rei fugiu para o Brasil. Espanha, o Napoleão tirou o rei, a realeza de Espanha, pôs lá o irmão como rei. Mas Portugal, o Napoleão, que é córcego, não conseguiu. Todas as coisas, a história vai andando, e tudo tem uma ligação. Incluindo, por exemplo, as cidades de santuário aqui nos Estados Unidos. É uma cidade de santuário. De onde é que vem isso? Como é que chegaram a essa ideia? E o que é que defende? O que é que defende as cidades de santuário? Portanto, mas nós o que importa é que Lisboa, e o nosso rei, o primeiro rei, era um homem devoto, muito devoto. Hoje e há uns anos largos, a nossa história está pintada de traição, de muita traição. Mas temos que olhar para aqueles que foram os fundadores,
os fundadores e que nos tornaram aquilo que nós somos. Eu não sei se vós tendes ouvido notícias, hoje Angola, Moçambique, põe muito em causa, mais que em Portugal, a descolonização. Eu tenho ouvido muitos jovens angolanos e moçambicanos a pôr em causa como foi feito, e é tudo justo, porque houve muitas linhas de traição, muitas linhas, não se fala disso, porque quem domina não deixa falar sobre isso, mas é muita traição, e nós temos que saber os motivos, as razões, porque o nosso primeiro rei, Afonso Henriques, quis, porque no fundo é a vontade dele, um homem extraordinário, que Lisboa, que depois veio a ser a capital, que não era a capital, que a capital era Coimbra, e portanto, depois, por razões práticas, por causa do mar, por causa de muitas outras razões, mudou para Lisboa. Mas demos graças a Deus pela história e, sobretudo, a presença de São Vicente. O seu cadáver nunca pisou o nosso território, nunca pisou a terra que hoje chamam de Portugal, mas a sua devoção a São Vicente é muito constante no território português. Uma devoção de um Afonso Henriques e tudo, por exemplo, na história de São Vicente, nós podemos rever a história dos séculos que nos constituíram e que nos fizeram. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.